Fala, doutor Léo. Beleza, cara? Pareça, meu filho. Sumido, rapaz. Galera, tô só esperando o Cristiano aparecer aí, tá bom? Opa. Ô, Oi, Cristiano, tá me ouvindo, cara? tudo bem? Tô ouvindo Tudo bem. bem. Me Tudo bem, ouve? bicho. Tranquilo, tudo ótimo. Tô ouvindo aqui perfeitamente. Cristiano, obrigado Ah, aí, cara. perfeito. Prazer te conhecer aí por vídeo. Obrigado aí Prazer é por meu. Obrigado por se disponibilizar, conversar com a gente, cara. Muito legal aí o trabalho que você vem desenvolvendo aí ao longo do tempo, tá? Valeu mesmo aí. Eu Com sei que às certeza. vezes é encheção de saco, ficar pedindo para ficar fazendo isso toda hora, mas eu acho que é muito interessante compartilhar um pouquinho do seu trabalho nessa área aí. Não, perfeito. Assim, eu que fico feliz de participar aqui. Você entrevistou o Guga, né, já, o nosso grupo, e está trazendo uns bons nomes aí para mostrar a história do jiu-jitsu. Não só a parte técnica, mas pô, é muito importante a gente entender a história do jiu-jitsu, saber de onde ele veio, quem eram os nomes antigos, porque essas coisas sim, explicam o porquê nós chegamos aqui, né? Exatamente. É porque a história ela é muito mais rica do que foi contada ao longo do tempo, né? Então é muito legal Sim, ficar tendo acesso a esse tanto de informação que a gente não tinha antes. E mais legal ainda é conseguir compartilhar aí com a galera sem ter que gastar aquelas horas imensas que eu tenho certeza que todos vocês gastaram aí para conseguir compilar toda essa informação. Mas, Cristiano, eu sim. queria começar pedindo para você se apresentar. Eu já sei, eu já fui atrás, eu já assisti bastante entrevista sua, participação em bate-papo, mas eu acho que seria interessante você se apresentar aí para a galera. Então, eu queria saber aí quem é o Cristiano, da onde é que ele surgiu. Me fala um pouquinho sobre você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Milfon, os seguidores do canal. É, eu treino jiu-jitsu desde 97, mas não vivo de jiu-jitsu. Assim, eu treino jiu-jitsu como um praticante, não dou aula, não tenho academia. Eu trabalho com computação, tenho empresa de produto de software, então assim, minha vida é outra. Eu tenho o jiu-jitsu como um arte marcial, como um praticante, né, de arte marcial. Há uns Uhum, 15 anos atrás, aproximadamente, assim, já conheci, eu sempre gostei de ler sobre história das artes marciais. No final dos anos 80 e durante todos os anos 90 eu comprava as revistas que existiam na época, então eu acompanhava. Como eu morava no interior do Ceará, eu não tinha acesso a jiu-jitsu, nem sabia o que era. Depois de 93, que assim, aquele boom do jiu-jitsu, todo mundo falando sobre isso, eu também não tinha acesso de como treinar. Anos depois, quando eu fui morar em Fortaleza, lá no Ceará, foi que eu pude treinar. Então, eu já entrei tarde no jiu-jitsu, assim dizer. Eu entrei em 97, eu já tinha quase 20 anos, tinha 19 anos quando eu comecei a treinar. Mas porque não tinha acesso, tudo era difícil naquele tempo. Você contava nas mãos, nos dedos das mãos, quantas faixas pretas tinha em Fortaleza. Então, assim, tudo era difícil. Imagina no interior do Ceará. Hoje tem em todo canto, toda cidade do interior praticamente tem um professor de jiu-jitsu, é outra realidade. E aí eu entrei no jiu-jitsu naquela época vamos dizer, da o história UFC, que o né? Rory, do UFC, que o Horrório criou para como contar a história de jiu-jitsu. E assim, eu entrei no jiu-jitsu com aquela visão, e só que algumas coisas não batiam assim, da história. Uhum. Até o nome dos irmãos era citado, mas pô, não falava nada dos irmãos do Hélio, então tudo era centrado em torno do Hélio. E aí eu fui atrás de pesquisar anos depois, de já praticando, acompanhando, mas não se falava em história do jiu-jitsu naquela época, assim, era sempre contada, ou só tinha a Tatame e a Grace Magazine ali por volta de 94, né, 96, por aí, quando elas Uhum. começaram. Então, só contava a versão que o Robin já contava com alguns lances.
Anos depois, eu encontrei um pessoal no Orkut. Na verdade, eu acompanhava o blog do Elton, que é o, vamos dizer, o centralizador do nosso grupo. Sim. E aí eu lembro do Elton anunciando, eu não sei se foi 2007, por aí, um grupo que ele estava criando no Orkut. E aí, esse grupo é o que deu origem a tudo isso que a gente está discutindo agora, em termos de história. Porque todo mundo curioso, as informações eram parcas, o que a gente tinha de material era pouco tempo quando esse grupo foi criado, saiu o livro da Reilly, então foi um dos poucos materiais que existiam de história, mas assim, tudo era muito difícil. Não tinha biblioteca nacional, forma pública. Então É mais complicado achar as coisas, né? Tinha muita informação desencontrada e pouco acesso à informação que existia, né? Era mais pouca fonte. Quem tinha jornal era jornal de papel mesmo, que tinha guardado, muita gente não queria falar, então, assim como é hoje ainda, mas não tinha nada. Até a gente começou. Então o meu papel, assim, dentro do jiu-jitsu, eu não sou um cara que vive do jiu-jitsu, então minha profissão, tenho minhas coisas, e eu sou pesquisador, vamos assim dizer, por amadorismo, por gostar do jiu-jitsu, né? E gostar da história, principalmente, de história. Quando foi em 2005 que eu comecei a procurar informações do Geórgia, assim, eram pouquíssimas informações. Geórgia é um branch da família, né? Um galho, vamos assim dizer, da árvore, que se desgarrou, e isso ficou mais difícil ainda. Então eu entrei nesse grupo, a gente começou a pesquisar, a descobrir, então o Elton principalmente ia na Biblioteca Nacional, xerocar, né, tirar cópia do material, pedir lá, era uma parada muito artesanal, assim, e aí mandava pra gente, enfim, era muito difícil nessa época. Só que aí veio, a biblioteca colocou muitos dos jornais digitalizados, e veio facilitando ao longo do tempo. De 2010 para cá, foi uma maravilha. Acho que foi 2009, mais ou menos, quando surgiu a biblioteca. Não lembro bem que ano que ela colocou online, e aí facilitou muito o nosso trabalho. Então a gente está aí, pelo menos há uns 15 anos, discutindo isso, quase 15 anos, né? Discutindo uns 14 anos mais ou menos, discutindo isso, desde 2006. E o Elton passou uns 7 anos escrevendo os livros, né? A grande trilogia de muito material que a gente discutiu sobre isso. E olha que ele cobriu só até o começo dos anos 30. Então tem coisa pra caramba, hein? Tem coisa pra caramba. Assim, a história ela é muito rica, aqui no Brasil principalmente. São tantos elementos que é muito difícil ter alguém que consiga conhecer tudo. Sim. Porque cada cara desse, lá do começo, quando você se especializa nele, é um mundo de pesquisa, um mundo de informações. A história das artes marciais aqui, da luta, principalmente no Brasil, ela é muito rica. E aí eu resolvi descer muito na história do Geórgia. Então me especializei mais na história do Geórgia. Entendi. Se especializou no Geórgia. Isso, não entrei tanto em outros personagens. Claro que o Geórgia, como ele estava centralizado ali nas informações, assim, no meio das lutas, tem muita informação que acaba puxando. Aí, por curiosidade, por exemplo, eu sempre treinei de kimono, de 97 até 2010, 2011, por exemplo, eu só treinei de kimono. Nunca tinha treinado no gi, como se chama hoje. Nunca tinha tirado o kimono para fazer um treino. Por causa do Geórgia, eu comecei a estudar sobre a história do catch wrestling aqui no Brasil. E aí deu curiosidade de praticar, até para entender. Nada mais rico de você entender uma coisa quando você mergulha nisso. Então fui treinar o wrestling primeiro, depois apareceu luta livre para mim lá no Ceará. E aí eu fui também treinar wrestling e luta livre, tanto que praticamente nos últimos anos eu só treinei sem kimono. De 2000, por exemplo, de 2014 mais ou menos até o ano passado, eu só treinei sem kimono. Se eu tiver dado, sei lá, 10 treinos de kimono, foi muito durante esses anos todos. O ano passado que eu voltei a treinar de kimono de novo, até porque eu estava parado, então entendi. Voltei para o jiu-jitsu raiz mesmo de competição. Mas
Por causa do George, eu comecei a descer muito na linha do wrestling também aqui no Brasil. Na linha de vários estilos. Que a gente chama muito de luta livre porque mistura muitas coisas. Eu prefiro chamar de wrestling porque são várias vertentes. Tinha greco muito forte no começo do século passado. Tinha o próprio catch wrestling, que foi o submission que chegou no Brasil. E tinha outros estilos que poderiam existir já antes, que a gente não consegue localizar muito bem, mas já existia uma certa luta livre por aqui. Então eu também desci muito na história da luta livre. Aí eu entrei, assim, apareceu a Verônica, filha do Tatu, depois passou um material pra gente, deu para fechar muito bem a história do George, até com o material do Tatu, eu consegui fechar um pouco da história do George como lutador. Hoje eu tenho a história do George bem coberta como lutador, de 1929 até 1950, por aí. Apesar de que ele lutou até 53, mas vamos dizer que assim, ele já era fim de carreira, não eram as lutas mesmo, assim, eram com desconhecidos no Nordeste. A única luta que ele pegou alguém de nome foi o Emetério, que eu acho que foi a última luta dele, realmente, em 53, que ele perdeu para o Emetério, foi finalizado. Ele sustentou por muito tempo que, na verdade, ele desistiu, ele não foi finalizado. Mas a súmula anotava que ele foi finalizado. Então, mas ele já estava com uma certa idade, né? Já muitos anos depois. E eu fechei bem a história dele, assim, sempre aparece algum outro fato, mas a história dele como lutador, eu estou praticamente 15 anos montando. Só que tem toda a história dele como professor. Essa é mais difícil ainda, porque ele rodou muito. Depois que ele foi para o Nordeste... Então vamos voltar para a gente conseguir seguir uma linha. Vamos assim, quem foi George Gracie e vamos partir daí. Como é que ele começou a treinar e como é que ele foi lutador, para depois a gente entrar nessa questão de professor, que é mais no final, né? Então, vamos lá. Quem foi George Gracie? Então, a gente começa a ter o George na história de forma relevante na viagem que o Carlos faz para São Paulo, em 29, que ele procura o Geomori. Eu não sei se é um nome conhecido para quem está assistindo, mas é um nome que é muito relevante na história dos Gracie. O Geomori estava em São Paulo. E aí tem outros episódios que a gente já gravou coisas sobre isso no Budocast. Depois, se você puder passar um pessoal aqui com certeza. No Insta, a gente já gravou sobre o Geomori, mas o Carlos procura ele lá e tenta se lançar em São Paulo. Ele estava vindo de Minas, ele passou uma temporada e tenta se lançar em 29. No livro da Reila, ela comete alguns enganos, porque, como eu falei, o material antes era muito difícil da gente encontrar. Porque anos depois a gente achou já digitalizado a primeira luta do George, foi em 29, contra um cara chamado Mariano, lá de São Paulo. O nome preciso dele era Getúlio Mariano, o cara da guarda, lá da Guarda Civil, peso pesado, 92 quilos. Eu estou com a descrição aqui da luta, pelo próprio Carlos. O George estava com 17 anos e 56 quilos. E o Getúlio Mariano era campeão paulista de luta livre, depois achando o material dele, campeão paulista de luta livre, provavelmente greco-romano. Ele era campeão de luta também, só que a gente encontrou títulos de luta livre, então não sabe bem como era a regra dessa luta livre nessa época, em 29. Mas pesava 92 quilos. E tem fotos dele na época. Não era 92 que era corpo. O cara realmente forte. Até porque era policial da Guarda Civil, etc. E campeão paulista. Né? Então, você percebe que na primeira luta do George, que a gente tem registro, nem está aí no site. Se vocês entrarem em georgegracie.com.br, ainda nem atualizei. Eu começo a contar as lutas a partir de 30. Mas você percebe que em 29 ele está lá em São Paulo, junto com o Carlos e o Oswaldo, que é um outro irmão que faleceu cedo, em 43, finalzinho de 43.
e fazem essas lutas lá nesse circuito que o Carlos estava apresentando o jiu-jitsu em São Paulo para tentar uma posição na polícia também lá. Então você já percebe que o George já tinha um treinamento há alguns anos antes. Ele tinha 17 anos, mas você não chega, ganha de um campeão paulista de uma modalidade peso pesado e aprendeu pela lógica, né? A gente já sabe que ele vinha de pelo menos, sei lá, 3 anos antes. É o que casa com aquela história da primeira academia de 25. Do Carlos, curso modesto, uma reportagem que o Carlos Grey tinha um curso modesto em 1925. Isso casa muito bem com isso, porque se o Jorge está ganhando de um campeão paulista, peso pesado, ele com 55 quilos, 29, ele teve uns anos antes de treinamento. Chega lá, leigo, e vai ganhar. E aí começa a carreira de lutador do George, até de certa forma ilegal. Nessa época era proibido menores de idade participarem. Eu não sei como o Carlos conseguiu. Ele estava próximo de completar 18, mas ainda tinha 17 anos. E aí, a próxima luta do George, que já tem no site, vocês conseguem acompanhar lá no jorgegrace.com.br, já é no comecinho de 30, eles ainda estão em São Paulo, só que é naquelas lutas que o Carlos estava fazendo no Circo Queiroz, que ele enfrentou o João Mori. Então o João Mori se apresentava no circo, desafiava as pessoas e marcava algumas lutas com lutadores conhecidos. E aí, uma dessas lutas, o George luta lá contra um boxer e ganha também desse boxer. Isso é começo de 1930. Quando é no final, setembro, se não me engano, de 1930, eles abrem a Academia da Abrantes. Essa academia era do Donato, era o responsável técnico dessa academia. O Carlos Grace era o professor e o Jorge um dos instrutores. Pouco tempo depois, o Donato deixa essa academia, ele até se desentende com o Carlos, e deixa essa academia para os irmãos. E aí o Carlos começa aquela saga dos desafios. Ele começa a desafiar a capoeira, outros estilos, boxe principalmente, ele lançou desafio para o boxe, para vários boxers, mas principalmente a capoeira, que era o que se falava muito na época. É até engraçado, o Elton escreveu muito bem nos livros dele sobre a capoeira. Era uma tentativa do governo, principalmente das Forças Armadas na época, de criar um método nacional. Anos 30, principalmente começo dos anos 30, tinha aquela coisa da nacionalidade, que em todos os países, o fascismo lá na Itália, todos os países estavam vindo com muito forte essa identidade, né, nacional. E aqui no Brasil não era diferente, tinha os integralistas, tinha vários movimentos, e existe um movimento entre os intelectuais de criar também um método de educação física nacional, e o pessoal queria escolher a capoeira. Então acho que o Carlos foi muito marqueteiro nisso, porque ele foi logo no que estava no auge, e lançou o desafio para demonstrar que o jiu-jitsu era superior, toda aquela coisa para vender a academia dele. Então, nesses primeiros desafios, os dois principais lutadores da academia eram o Oswaldo e o George. Principalmente o George, porque ele era um instrutor na Abrantes. O Oswaldo, ele sempre teve um emprego público à parte, assim, né? Não se dedicou só ao jiu-jitsu. Tanto o Oswaldo como o Gaston tinham empregos e o jiu-jitsu era algo paralelo, era diferente do Jorge e o Hélio e o Carlos ainda nessa época, que viviam especificamente para o jiu-jitsu. Né? Alguém até perguntou onde é que o Hélio entrava nessa época. Temos que lembrar que o Hélio era mais garoto ainda. Ele é 2 anos mais novo do que o George. Então, naquela luta, se o Jorge tinha 17, o Hélio ainda estava com 15. Então, o Hélio ainda nem treinava com os itens. Então, em 30 eles abrem a academia, o Hélio não está ainda nesse circuito, tem toda aquela história que o Hélio teve problema. Então, para a época, você olha para o olhar daquela época, o Hélio fazia natação desde de Belém, né, até por causa desses problemas respiratórios que ele tinha. Você olha para aquela época, você percebe que os irmãos deixavam ele de lado, porque tinham com histórico de doença, e assim, provavelmente ele era o café com leite, né, como a gente chama. Não, deixa o menino bolar aí e não força muito.
E o Jorge era a aposta do Carlos, né? Porque ele se dedicou só ao jiu-jitsu, os outros irmãos sempre tinham um trabalho, tinham um emprego público, etc. E ele se dedicou ao jiu-jitsu, ele era a linha de frente. E aí ele participa daquele desafio da capoeira, ele ganha do Coronel, né, do Arthur José Santana, em julho. Em novembro ele ganha do Jaime Ferreira. A Jaime Ferreira é um nome para você guardar aí, porque ele vai aparecer agora até os anos 50 praticamente. Quando ele ganha do Jaime Ferreira era professor, era já um lutador veterano. E aí ele ganha o Jaime Ferreira defendendo a capoeira. E aí tiveram várias críticas que o Jaime Ferreira, na verdade, não usou capoeira, enfim. O que é que acontece? A luta livre, ela estava muito ligada à capoeira nessa época. Então, os dois grupos treinavam juntos. A luta livre entrou, vamos dizer, de gaiato no desafio. Porque alguns representantes da luta livre disseram que o jiu-jitsu não era superior, teve aquele discurso. E aí você pega um cara super importante na história das artes marciais no começo, chamado Mário Aleixo, que também já estava com a idade avançada, foi defender a capoeira, perdeu o George, isso no final de 31, então ele ganhou do Jaime, né, que teoricamente defendia a capoeira. Mário Aleixo criticou que o Jaime não era o maior representante, etc. E tal. E aí o Mário Aleixo perde no final de 31. E o Mário Aleixo treinava jiu-jitsu também, né? O Mário Aleixo também treinava jiu-jitsu. Treinava tudo, na realidade. Isso. Era um cara eclético, ele treinava tudo. Ele teve na vinda do Maeda para o Brasil, ele estava lá, fomos alunos do Maeda, no Rio de Janeiro. Então, era um cara eclético, né? Ele sabia de tudo. Só que esses caras, você vê, o Jaime já tinha quase 40 anos, se não me engano, nessa época. O Mário Aleixo também, os caras nasceram antes de 1900. Eles eram bem mais velhos, 20 anos mais velhos do que o George. O George, nessa época, em 31, ele estava entre 19 e 20 anos nessas lutas. E quando ele lutou com o Mário Aleixo, ele já tinha feito 20 anos, né? Ele é de 11. Foi em dezembro, finalzinho, 3 de dezembro. E aí entra a luta livre nessa brincadeira porque teve aquela treta do Rufino com o Carlos, né? Que a luta foi cancelada. Enfim, o Carlos, acho que a última luta que ele entrou na linha de frente, depois ele deixou só os irmãos para defender o nome Grace. E aí, nesses desafios, começou assim, a chamar muita atenção. E o Carlos era muito esperto, muito perspicaz. Ele viu que os irmãos, o Jorge, que era a aposta dele, moleque de 20 anos, por mais que ele lute bem, ele estava lutando contra uns caras mais velhos, uns caras de nome, mas todo mundo sabia, os caras tinham 40 anos, tinha mais de 40, tinha um Baldi na época que lutou contra o irmão dele, já tinha mais de 40 anos, então os caras que já estavam em fim de carreira. E estava começando a aparecer, chamando a atenção e começando a aparecer muito lutador no Rio de Janeiro para aceitar esses desafios. Então, e principalmente de fora. E o Carlos convidou o Omori para vir para o Rio de Janeiro. Então, o Omori veio para o Rio de Janeiro, o Carlos agenciou ele, só que o Omori tinha uma dificuldade, né? Ele não falava português, só falava inglês e japonês, evidentemente. Então tinha uma certa dificuldade de comunicação. Nesse meio tempo que o Jorge fez um certo nome, ele ganhou do Jaime, ganhou do Mário Aleixo, já tinha ganho essa luta contra o Capoeira. Ele era muito garoto e ele começou a ser muito assediado pela imprensa. Imagina um cara no começo dos anos 30, saindo na noite, não tinha WhatsApp, né? Era o boca a boca ali no Rio de Janeiro. O cara, aí tem descrição de jornal, que o empresário dava relógio a ele. Enfim, ele era um cara muito assediado, né, por isso. E isso deve ter subido muito a cabeça dele. Ele queria ser lutador e o Carlos tinha toda uma estratégia de negócio, vamos assim dizer,
de ter o campeão da família, de dar aula, de ser instrutor, e o Jorge não queria isso, queria ser campeão, queria ser lutador e ir por essa carreira. E aí o Oswaldo abre, nessa época, uma academia fora dos irmãos, em Teresópolis, se eu não me engano, acho que é Teresópolis. Abre uma academia fora, e o Jorge vai com ele. O Jorge não parava muito quieto no mesmo lugar. O Jorge volta no Rio de Janeiro, por algum motivo ele se desentende com o Carlos. Provavelmente por causa de dinheiro. E abre uma outra academia. Ele abre uma academia. Nisso, vai o Jaime Ferreira treinar com ele. Então, o Jorge era um cara muito fácil de se socializar, até por causa desse contexto que eu falei. O cara estava sendo muito assediado, muito garoto. E o Marcos está dizendo também, Petrópolis, acho que era isso mesmo. Então, o Jorge abre a academia e ele leva muita gente para treinar com ele. É o primeiro racha, vamos dizer assim, que ele faz com os irmãos, né? Nessa academia, que ele tá lá, você vê que tem um treino muito eclético. Tem boxe, tem luta livre. Nessa época, tem um cara que chega no Rio de Janeiro, que é o Dudu, um dos pais da nossa luta livre esportiva, né? O cara que foi treinador do Tatu depois. O Tatu começa com o Rufino, ainda não tem Tatu nessa época, o nome dele não aparece. O Dudu chega no Rio de Janeiro, ele já era um cara experiente em São Paulo. E aí ele aparece nesse circuito treinando com o George. A gente não sabe especificamente quando, mas sabe que ele foi para essa academia do George, porque quando o George tem essa academia, é aquela época que chega o Fred Ebert, no Rio de Janeiro. E aí o Carlos, por ter perdido o George, ele começa a treinar o Hélio. Só sobrou o Hélio, assim, potencial para ele. Como eu falei, hoje o Gastão e o Oswaldo, eles tinham uma vida paralela. Então o Carlos deve ter percebido que não era naquele caminho. E tinha um outro garoto com um potencial muito alto, para ele vender aquela história do jiu-jitsu, que era o Hélio. O Hélio tinha uma dedicação, você percebe que o Hélio teve uma dedicação total, não só ao jiu-jitsu, mas ao próprio Carlos, durante a vida dele inteira. E aí o Carlos começa a preparar o Hélio e o Jorge está com essa academia. Aquela luta do Fred Ebert, por exemplo, que ele luta primeiro com o Moro, ele empata com o Moro, eu não lembro o resultado dessa luta, e depois a luta foi organizada para lutar com o George. Era o George que estava desafiando o Ebert. Só que por algum motivo o Carlos conseguiu cancelar essa luta. E aí, tempos depois, ele fez a luta com o Hélio. Né? Só que o interessante disso é que a gente percebe, na preparação dessa luta, que o Jorge, meses antes o Jorge já estava se preparando, aparece o Dudu, nesse treinamento. O Dudu é o coach dele. Ele deixa bem claro, ele disse que está com vários treinadores, como ele chamava. Você vê que é um dos primeiros camp, né? Hoje a gente diz, vou fazer um camp para o MMA. Você vê que ele já fez um camp no interior, reservou uma fazenda, levou o Dudu e levou outros treinadores. O Dudu era o nome mais conhecido, então ele cita especificamente só o nome do Dudu. Então você percebe naquele caldeirão ali, ele leva o Jaime, leva o Dudu, só que também, por muito tempo, o Jorge não mantém esse projeto aberto. Então, ele fecha essa academia, a academia da Abrantes. Quando ele volta, ele leva o Dudu, leva o Jaime, leva todo mundo junto. Aí você percebe, tem uma declaração do Jaime, já nos anos 50, que ele convenceu o Carlos de desmanchar uma rinha de galo que tinha e fazer o famoso estadinho, que era como se fosse uma arena dentro da academia da Abrantes. E aí, esse treino, vamos dizer, de MMA já na época, mixer, que o Jorge tinha nessa academia, ele leva esse conceito para dentro da Abrantes. Não sei, não dá para saber se já tinha, mas o que dá para saber é que a Abrantes começa com uma academia de jiu-jitsu tradicional, de aula de defesa pessoal, etc. e tal. O Jorge abre essa academia dele. Quando ele volta para a Abrantes, aquele circuito que ele tinha na academia dele, de um treino multidisciplinar, ele leva para a Abrantes. E depois a gente cruza com essa declaração do Jaime, que foi ele que convenceu o Carlos a montar o estadinho. Então, a gente pode concluir com as informações que tem, que o Jorge
inventou esse treino multidisciplinar e levou para dentro da Abrantes. O Carlos gostou e continuou, porque teve o Jorge de volta, apesar não da forma que antes, mas o Jorge estava ali de volta dentro da academia. E o Carlos vira empresário do Dudu. Interessante é isso. Durante um bom tempo, ele é empresário do Dudu. Então, o Dudu está ali inserido dentro da Abrantes. E um dos desafios do Hélio, o Dudu é treinador específico de luta livre para o Hélio naquela luta. Então, você vê que tinha um treino multidisciplinar. O Hélio tinha professor de capoeira, tinha professor de boxe, professor de luta livre, para os confrontos dele. Então, o Jorge levou esse conceito para dentro da Abrantes. Só que é aquela coisa, o Jorge ele tinha um espírito muito indisciplinado, vamos assim dizer. Ele não parava no lugar por muito tempo. Então ele queria construir uma carreira de lutador quando não tinha circuito ainda. Ele faz luta com o João Mori, ele tem uma grande luta contra o Tico Soledade, que era um cara, um nome da época, de luta livre. Isso é uma luta brutal para a época. No Brasil não tinha tido uma luta de vale tudo real. Essa muitos consideraram como a primeira luta de vale tudo mesmo, ou seja, valia soco, valia chute, valia cotovelada, estava livre, como a gente conhece um vale tudo. Foi uma luta brutal. O Jorge ganhou e fez muito nome. Só que depois ele luta contra o Manuel Fernandes, que era outro cara já mais velho também, daqueles primeiros lutadores. O Mário Aleixo, o Manuel Fernandes, esses caras estão lutando no começo da década de 20. Então eram caras que já eram muito experientes, só que já estavam assim, numa idade bem avançada para um circuito profissional. Né? E aí ele luta depois com o João Amore. Mas me explica aqui, essas lutas, ele não estava localizado então num lugar específico, ele ia mudando de cidade em cidade e buscava essas lutas, ou essas lutas eram agendadas e ele ia fazer? Eu não entendi esse enrosco aí. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, político, legal, né? Financeiro e cultural. Tudo era no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro era Brasília, São Paulo e Rio da época, tudo junto. A cidade mais importante da América Latina era o Rio de Janeiro. Então, todas as lutas eram lá no Rio de Janeiro. Todas essas lutas que eu citei aqui foram no Rio de Janeiro. As lutas começam a sair do Rio de Janeiro a partir de 36, que o Loanzi, mestre do Loanzi, um dos alunos do Conde Coma, ele vai morar em Minas Gerais, leva depois o George e o Oswaldo, principalmente o Oswaldo, tanto que o Oswaldo nunca mais volta para o Rio de Janeiro, ele falece em 43 anos, depois ele falece lá em Minas. E ele leva todos esses lutadores para lutar, mas lá a partir de 36. Até 36, todas as lutas eram no Rio de Janeiro. Então não tinha luta fora do Rio de Janeiro. Era o principal, assim, era a central mesmo do Brasil, era lá. Então todas essas lutas que eu citei eram lá no Rio de Janeiro. O Omori foi para lá, o Dudu foi para lá. Então você queria fazer alguma carreira de lutador, era lá no Rio de Janeiro. E o Rio fica praticamente até a criação de Brasília, né, com essa centralização assim Tanto que São Paulo não tem destaque em luta como um centro de luta até os anos 90. São Paulo nunca teve destaque de luta. Na verdade, até os anos 80, né, com o Full Contact, Kung Fu, etc. Mas São Paulo não tinha destaque em luta. Os grandes nomes sempre estavam no Rio de Janeiro até pelo menos aos anos 60. Então, assim, todas essas lutas aqui praticamente eram no Rio, que eu citei, né? Então ele luta contra o João Moura, ele começa a fazer realmente uma carreira de lutador profissional. No final de 33, isso a história do Hélio também correndo em paralelo, né? O Hélio fazendo as lutas dele, e os dois se tornando-se o nome dos Gracies no circuito de luta. O Oswaldo, depois daqueles primeiros confrontos, ele meio que assim, vai tentar outros empreendimentos, então ele se afasta um pouco da luta, ele e o Gastão. Tem sua vida paralela no jiu-jitsu. O Hélio e o Jorge, que é quem continua focado só no jiu-jitsu. E aí, no final de 33, chega no Brasil a trupe dos irmãos Hibiscos.
E isso, para mim, foi um grande marco, foi o que mudou, o primeiro grande marco que mudou a história da luta no Brasil, que viria a mudar depois no mundo, já nos anos 90, mas isso foi um pontapé, assim, anos de evolução de luta, numa chegada de uma trupe com tantos bons lutadores, e nomes grandes que vieram nessa trupe, mais se apresentar aqui do que realmente lutar. Aí a gente corta um pouco e volta lá na história do Catch. O que é que acontece? Em 25, aí dá um flashback aqui, em 25, praticamente acaba a história do Catch Wrestling no mundo. Por quê? Os Estados Unidos, que é o maior centro, começa o Pro Wrestling, como a gente conhece hoje, as lutas com resultados combinados. Esse pessoal, quando chega aqui no Brasil em 33, finalzinho, ele passa o ano de 34, 35 inteiro aqui, principalmente o Vladek, Zbyszko. O Stanislau, ele vem nesse final de 33, ele chega antes do que o Vladek, depois que o Vladek chega, já em 34, mas o Stanislau vai logo embora, que era o mais velho. Esses caras, eles lutaram naquela era de ouro, no início do século passado, lá nos Estados Unidos, principalmente a década de 10. Então esses caras enfrentaram os maiores lutadores da história da humanidade. Era gente que aguentava 9 horas de combate, era uma coisa assim surreal. Os caras, muita gente fala, todos os esportistas de hoje, os atletas de hoje são melhores do que os caras de antigamente. Mas em luta isso não é verdade. Eu desafio qualquer um pegar um lutador que aguenta 3 horas de combate hoje. Não aguenta. Levando soco na cara, não aguenta. E os caras tinham luta de 8 horas, 9 horas. Era uma coisa surreal, assim, uma alimentação, um físico que era coisa fora do comum. E esses caras vieram dessa época de ouro. Uhum. Eles sabiam lutar pra caramba, só que eles estavam se dedicando nos últimos anos ao pro wrestling, a fazer apresentação. Quando esse pessoal chegou no Brasil, essa turma chegou no Brasil, quem tinha vindo antes, já estava vindo, porque eu digo, entre 30 e 34, já estava vindo nascido, vamos dizer, no pro wrestling. Então o cara tinha pouca experiência na luta real. Esses caras que chegaram da Zbyszko, não, eram os caras já aposentados. O Stanislau já estava na casa de 50 anos, por exemplo. Só que eles viveram a era de ouro. Então eles trouxeram um refino técnico muito grande para o Brasil. Tanto que o Dudu se junta na trupe deles e você vê que o nível do Dudu vai lá para cima. Depois ele treina o Tatu, que foi a grande estrela de luta na história do Brasil. Mas isso deu um crescimento muito grande. E o George se junta nessa trupe. Ele, de alguma forma, ele quer entrar nesse circuito, que foi a primeira derrota dele. Porque o George, de 29 até 34, ele nunca tinha perdido. E ele foi perder, a primeira derrota dele é em 6 de outubro de 34, quase 5 anos depois. Ele perdeu pro Vladek Zbyszko, mais novo. E o Zbyszko brincou com ele. Quer dizer, porque ele foi lutar na regra do catch. Então a regra do catch era imobilização, igual no wrestling olímpico, com os 2 ombros no chão, ou finalização. Então ele já não podia fazer guarda. Um cara leve, lutando contra um monstro de 100 quilos, sem poder fazer guarda, pô, não deu para ele. Foi a primeira derrota dele, mas ele terminou finalizado. Né? Ele não tinha toda a defesa do jiu-jitsu de fazer guarda no chão, de poder se defender no chão. Era uma luta, assim, é um misto hoje, é como se fosse um grappling hoje da DCC sem poder colocar as costas no chão. Então, para um cara que é muito difícil aguentar uma pressão de um cara super experiente, apesar de uma certa idade, mas o Vladek era mais novo. Nessa época ele devia ter, não vou lembrar bem agora, mas acho que menos de 40 anos ainda. Não é um garoto. Mas o peso dele, estava atlético ainda, o peso dele e para a técnica não daria para o Jorge essa luta. Tanto é que ele luta com o Hélio com a regra completamente diferente, né? O Carlos fez ele vestir a jaqueta. E esses caras conheciam todos os estilos de luta, de grappling da época. Eles conheciam a luta indiana, eles conheciam o jiu-jitsu, eles conheciam os estilos europeus, né? Principalmente a romana e o catch. Então, para ele não era problema colocar a jaqueta. Só que a regra que ele lutou com o Hélio era diferente. Então, o Hélio fez guarda para ele a luta toda. O Jorge não podia fazer guarda. Então, você vê a diferença básica entre
entre essas duas lutas. E aí, depois que ele perdeu, assim, essa derrota para o Jorge, foi a primeira derrota na carreira dele, teve uma repercussão muito alta, mas para ele foi bom, entre aspas, porque ele entrou nesse circuito de catch wrestling, que no Brasil era bem confuso. Porque, como eu falei, lá fora já não era para valer, principalmente nos Estados Unidos. Só que quando chegava no terceiro mundo, o pessoal olhava para aquelas lutas e achava que era de verdade. Então usava aquelas regras lá para uma luta de verdade. Aí era uma maluquice. Por exemplo, luta livre americana, que é como ficou conhecido o Vale Tudo aqui no Brasil, tem muitos anos, podia dar tapa, podia dar cotovelada, mas não podia dar chute e soco. Porque os caras pegavam as lutas de pro wrestling da época, que era simulado, o cara não dava uma cotovelada de verdade. Não dava um tapa de verdade. Mas achava que aquilo era para valer. E aí foi como ficaram as regras aqui no Brasil por muito tempo, por muitos anos. Uns 30 anos ficou assim aqui no Brasil. Tinha internet, né? Mal tinha televisão. Aliás, nem tinha televisão ainda nessa época. Não, então, não tinha nada. As lutas passavam no cinema para ver como era interessante. Era na abertura dos filmes. Então, no Rio de Janeiro, passava as lutas do Jim Long, nessa época, na abertura, no cinema, como um espetáculo mesmo. Não tinha televisão, né? Não tinha, era só cinema e descrição de revista, de jornal, esse tipo de coisa. Então, essa primeira derrota para o Jorge foi ruim, entre aspas, mas foi muito bom porque ele entrou nesse circuito. E aí ele começou a se dedicar para o catch e luta livre. Como ele era profissional, chamava de catch no profissional. E aí ele fez muita luta nesse circuito. E ficava oscilando entre o jiu-jitsu, luta de catch wrestling, e vale tudo sempre foi muito pouco no Brasil. Nunca teve, na verdade, assim, uma época, tirando o final dos anos 50 e metade dos anos 60, que depois voltou a moda vale tudo, não tinha vale tudo no Brasil. Era uma ou outra luta ajustada nesse formato. Era muito específico os tipos de regras que o pessoal usava. E nessa época o pessoal tem que se lembrar que existia a federação, como as associações de boxe. Como o boxe hoje, você tem 3, 4 associações e tem 3, 4 campeões ao mesmo tempo. Então era mais ou menos nesse estilo. Você não tinha um campeonato para decidir o campeão brasileiro. É como o campeão de boxe hoje. É o campeão, e aí você, que é profissional, desafia o campeão se você estiver bem ranqueado. Então era mais ou menos o mesmo formato dessa época. O Jorge foi por muito tempo campeão brasileiro de luta livre e de jiu-jitsu. De jiu-jitsu praticamente assim, a década de 30 quase toda. E de luta livre ele foi até 38, se não me engano, 38, 39, depois voltou, o Tatu ganhou esse título, ele ficava oscilando entre ele e o Dudu, até que o Tatu ganhou esse título no final de 30, só que o Tatu foi embora, é um fato curioso. Quando você saía do Rio de Janeiro, que era o centro de tudo, você perdia o título de campeão, só porque você foi embora. Foi morar em BH. Foi dar uma volta, perdeu o título. Se você caísse do ranking, então o segundo lugar, o cara que estava em segundo lugar do ranking, era uma maluquice assim. Então, por exemplo, o Jorge teve uma época que ele foi para Minas Gerais, o Hélio Gracie reivindicou o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu. Isso foi em 35, no finalzinho de 35 ou começo de 36. Só que o Jorge volta no Rio de Janeiro para reivindicar o título de campeão brasileiro. Aí foi um desentendimento muito grande, porque ele acabou desafiando, o desafio, o título é meu, eu estou aqui de volta e se meu irmão quiser o título de volta, vai ter que lutar comigo. O Carlos foi na imprensa, fez isso aí e falou, não, o título é seu, tá aí. Foi um outro desentendimento grande. Então você vê que é muito curioso a forma como tratavam os lutadores profissionais e amadores dessa época. É como você tem que olhar para o boxe hoje para poder entender como era a cabeça do pessoal. Que era uma federação de civilismo, quem controlava, tinha um ranking, e você, quanto mais ranqueado, você podia ir desafiando os campeões mais acima e disputar o título. O Jorge foi muito tempo campeão brasileiro nas duas coisas.
O Ian, o Omori, por serem japoneses, por exemplo, eles não podiam ser campeão brasileiro. Era uma coisa muito... Pô, campeão brasileiro quem é brasileiro. Então, por exemplo, o Zono, o Ian, o Omori nunca poderiam ser considerados campeão brasileiro porque eles eram japoneses. Entendi. Mesmo que eles se naturalizassem, que eu acho que vários deles se naturalizaram. Tinha muito disso também. Era o ranking dos brasileiros e o Jorge foi campeão por muitos anos disso. E aí o Jorge fez carreira, como assim, dificilmente o Jorge parava para dar aula. O Luanzi leva 3 morar em Minas, o Jorge vai dar aula na academia do Luanzi, mas você vê que ele vai logo embora. Assim, ele queria fazer uma carreira de lutador realmente. Só que eram poucas as empresas que faziam essas competições. Então você tem o Rio de Janeiro nesse cenário, ele cresce até mais ou menos final de 35, só que essa trupe vai embora de novo. Então o Zbyszko, o Vladek, ele passa 34, 35 quase todo e vai embora. Você vê quando a empresa que está fazendo esse circuito vai embora, praticamente acabavam as lutas. Acabavam o cenário de você fazer uma carreira. E aí é onde surge o Luanzi lá em Minas Gerais. Então é a primeira vez que sai do centro do Rio de Janeiro como centro de luta e começa a ir para lá. Vai o Moro morar lá, vai o Dudu morar lá. Tanto que os dois falecem lá em Minas Gerais, tanto o Moro quanto o Dudu falecem lá. O Jorge vai lutar lá. O Oswaldo vai morar lá, e aí o Oswaldo fica até o fim da vida. O Oswaldo morre em dezembro, finalzinho de dezembro, se não me engano, de 43. Ele falece lá, deixa um filho, mas ele já está fazendo a vida dele lá em Minas Gerais, ele se torna funcionário público lá, e se dedica muito ao catch lá em Minas Gerais. Tanto que tem uma foto clássica dele com o Tatu. Você vê que é um treino de luta livre, né, de catch na época. O Jorge continuou lutando todas essas modalidades. Luta de kimono, luta sem kimono. Não importa a regra, ele estava dentro. O Jorge ele veio falecer em qual ano? O Jorge faleceu em qual ano? Em 86. Já 70 e... E me diz uma coisa, entrando mais na história do jiu-jitsu brasileiro mesmo, por que o Jorge ele é tão importante assim na questão da luta, tão importante na questão do jiu-jitsu, ou do Gracie Jiu-Jitsu, ou do Brazilian Jiu-Jitsu, que quer que seja, e muitas pessoas não sabem sobre a história dele. O que foi que aconteceu ali no meio do caminho para que ele viveu muito, ele não viveu pouco, para que tenha acabado, ele tenha tido uma ruptura? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? A minha teoria, depois de estudar tanto sobre o Jorge, ela se baseia no seguinte: carreira de lutador, aqui no Brasil principalmente, a gente não guarda história. O brasileiro não tem história. Então, carreira de lutador, aqui no Brasil, ela assim, é uma das... Se você quer deixar legado, é uma das piores coisas. Você vai desaparecer. A história já mostrou no Brasil. Quem é que se lembra dos campeões mundiais de jiu-jitsu esportivo de 2000? Pô, você vai ver o Margarida aí no Insta, só conhece a gente que é mais velho. O cara tem 2.000 seguidores, sei lá. Os caras assim, você desaparece. Se você perguntar para um cara que está treinando jiu-jitsu há 5 anos, quais são os nomes mais antigos que ele vai conhecer, ele vai se lembrar de quem é líder de time. Ele vai citar talvez um Saulo, um Roller, um Gugel, porque esses caras se tornaram empresários. E estão ainda conhecidos porque eles lideram o time. Uhum. Mas os campeões mesmo, eles vão desaparecer. Assim, carreira de lutador, aqui no Brasil, vai desaparecer. Você vai desaparecer. Se você faz só carreira de lutador, daqui a 10 anos, pode anotar, daqui a 10, 15 anos, se o Bochecha, o Rodolfo, esses caras não fizeram uma carreira como mestre, ou como empresário, alguma coisa que transcenda, ninguém vai se lembrar do nome desses caras. Isso é histórico do Brasil. Vai desaparecer. Então o Jorge, ele fez, para mim, a maior carreira de lutador, foram 2 décadas e meia, praticamente, e desaparece. Como lutador, desaparece.
E o Jorge, por causa desse espírito que eu falei para você, que eu estou falando aqui, para quem está assistindo, de viajar, pô, ele não parava, ele não queria dar aula, então ele praticamente não teve aluno formado por ele até o final dos anos 40. Então, não tem nenhum aluno do Jorge, não ficou ninguém. Ou ele mandava para a Academia dos Irmãos, quando ele se mudava, quando ele estava no Rio de Janeiro, ou ele mandava, vai procurar, sei lá, fulano de tal e vai treinar com ele. Até o final dos anos 40 você tem zero. Então ele já não deixou uma linhagem mais antiga. Uhum. E depois dos anos 50, você conta assim, 3 ou 4 alunos dele, depois que ele se aposentou como lutador e realmente foi se dedicar a ser professor. Cara que foi formado por ele, você conta uns 5 no máximo. Isso eu estou sendo bem generoso. Eu vou citar um nome só, para não dizer que eu não citei ninguém, e eu não quero entrar na polêmica dos outros, mas, por exemplo, o Naum, né, o mestre Naum, ele é um cara que pode dizer que foi formado pelo George. Ele aparentemente já treinava jiu-jitsu antes do George voltar para o Rio de Janeiro, no começo dos anos 50, ele já tinha algum treino, mas muito pouco, e ele acompanha o George até o final dos anos 50. Ele acompanha pelo menos 5 anos, que foi o maior período que o Jorge passou ali no Rio de Janeiro e como professor. Foi o maior período que ele passou no mesmo lugar. Então é um cara que você pode dizer. Naum foi um cara formado pelo George. Ele teve uma formação desde de a faixa branca, vamos assim dizer, até a faixa preta e deixou um cara formado. Todos os outros, o Jorge tinha uma estratégia. Como ele sempre queria ser, ele queria ou empresariar ou ser lutador, o que é que ele fazia? Chegava no local, pegava um cara que ele viu um potencial, sei lá, o Pedrinho aqui, ele viu um potencial muito grande no Pedrinho. Mas o Pedrinho já, vamos dizer, o equivalente a uma faixa roxa. Ele pegava esse cara, dava uma imersão muito grande, de 8 meses, por aí, 6 meses, e, pô, deixava o cara na ponta dos cascos para lutar por ele. Ele tinha essa estratégia. Ele chegava numa cidade, saía recolhendo uns talentos, treinava o cara e ele focava nos caras que deu muita aula particular, que era como se fazia. Mas, enfim, ele não estava preocupado em ser professor, em deixar um legado. Entendi. Ele tinha essa estratégia. Eu quero ganhar dinheiro em cima desse cara e quero ser empresário dele. Então, essa é a minha concepção, depois de estudar toda a história do Jorge, porque é que todo mundo diz, o Jorge foi esquecido. Na verdade, não é que ele foi esquecido, ele não deixou um legado que colocasse o nome dele em evidência. Como eu falei, o Brasil já é ruim de história como um todo. Não é só de luta. O Brasil não valoriza história. E, além disso, não teve ninguém para levar o nome do Jorge para frente. Sim. Você vê que depois apareceu muito aluno do Jorge, né? Aquela coisa, quando o jiu-jitsu voltou, depois de 93, a ser famoso, que todo mundo queria encontrar uma genealogia para dizer, não, a minha linhagem é essa aqui, é essa e tal. Aí o pessoal começou a catar, não, eu fui aluno do Jorge nos anos 50 e lá vai pedrada. Atravessou a rua e estava lá do outro lado. Você vai ver, o cara foi aluno do Jorge por 8 meses, por 1 ano, no máximo. É a formação dele mesmo, que aqui é onde a gente diferencia coach e mestre. Relação aluno-professor e relação atleta e treinador. O Jorge sempre foi um treinador. Ele foi um treinador e treinou muita gente, fez muito campeão. Que é aquela coisa, ele pegava a mão de obra já pronto, lapidava e colocava no circuito. Só que como nós não guardamos a nossa história, assim, a gente não tinha um mural, o Hall of Fame, né, que a maioria dos esportes faz, o Muro da Fama para você colocar, assim, as pessoas foram esquecendo, foram deixando de lado. Tem um texto muito interessante, se vocês olharem na página do George, está na raiz mesmo da página, que eu coloco lá no link do Sobre, que é um texto de um jornal dos anos 50, já lamentando que as pessoas tinham esquecido o George em 55. Para você ver, em 55 as pessoas já tinham esquecido o George no Rio de Janeiro. Só conhecia quem viu ele lutando nos anos 30. Entendi. Então,
Isso é comum do brasileiro. É o que eu estou falando para você. Daqui a 20 anos, 30 anos, não vou nem tão longe, não. Daqui a 15 anos, ninguém se lembra quem são os campeões desse ano. Quem foram os campeões mundiais desse ano. Que o brasileiro é um padrão nosso. Pode ser que mude. Eu espero que eu erre essa previsão e que as coisas mudem. Mas o Brasil não guarda essa história. A gente não tem esse respeito pelo que veio, por quem construiu lá atrás. Porque aqui todo mundo só falou em Hélio Gracie nos anos 90. Em 93, quando o Rorion fez o UFC, que lançou o jiu-jitsu no mundo, o disruptivo, que mudou a história de todas as artes marciais a partir dali. Porque o Hélio é o único personagem que liga esse 1930, quando a Abrantes começou, a 1993. Todo mundo largou o jiu-jitsu em algum período da vida, nesse caminho. Ele foi o único que estava ali. Então ele guardou o nome dele, formou gente que levou o nome dele para frente. Então você vê uma live que o Ian está fazendo com os grandes mestres, todos formados pelo Hélio Gracie. Você não consegue montar um cenário desse com mestres do George. Não tem, ele não formou, ele parou de dar aula também no final dos anos 60, depois não deu mais aula de jiu-jitsu, estava por ali fazendo outras coisas. Então, essa é a minha explicação porque é que todo mundo diz, apagaram. Eu também, quando eu comecei a pesquisar sobre o George, eu vinha com essa, apagaram o George da história. Mas não foi, na verdade, não houve uma construção que trouxesse o nome dele. Isso, né? Foi uma coisa que aconteceu. Foi proposital. É orgânico, não houve uma construção que trouxesse o nome dele. Por isso que esse resgate que eu estou fazendo do George é mais o George lutador do que o George professor. Porque foi o que ele se dedicou mais. E ele foi um dos coaches, um dos treinadores que formaram o Hélio Gracie. Todas as lutas do Hélio, ele estava lá para treinar o Hélio. Em todas. Quando o Hélio era profissional, as pessoas esquecem que o Hélio lutou profissional dos 17 aos 23 anos. O Hélio se aposenta com 23 anos. Em 37. O Hélio ainda nem tinha feito 24 anos quando se aposentou. O Hélio, quando luta contra o Kimura e o Valdemar nos anos 50, o Hélio já estava um coroa, já estava aposentado vários anos. Uma década e meia aposentado, praticamente. Então, as pessoas esquecem disso. As lutas que o Hélio fez como profissional, dos 17 aos 23, o Jorge estava lá, sempre, para treinar o irmão. Então, ele também ajudou a formatar aquele jiu-jitsu ali do começo. Ele, o Ian, o Amor, o Hélio, são nomes que estavam ali sempre juntos em algum evento, em alguma preparação. Você vê como as coisas, assim, as pessoas procuravam a estar no mesmo circuito. Um dos sparrings do Ian na luta contra o Hélio foi o Tatu. Você nem tem o Tatu ainda no cenário de luta. O Tatu ainda era amador. Só que a gente já vê o Tatu como sparring do Ian. Aí você vê que o Jaime estava ali na Abrantes, fica até o fechamento da Abrantes nos anos 40. Cristiano, deixa eu agradecer. Estou aqui, vai fechar na nossa cara. Vamos combinar de continuar esse papo em outro dia? Pode ser? Não, eu te mando uma mensagem. Tem muita coisa, eu nem vi que o tempo passou. Tá, agora vai encerrar em 9 segundos. Muito obrigado, a gente se comunica para fechar um outro dia. Pode ser?